sofística. Pronto. Olá, meus amigos. Reflexão sofista. Vamos recomeçar o Crítico no Sofá. Olá, amigos. Opa, é uma iniciativa que a gente está tendo. E a problemática é a seguinte: como é ser cristão, caso pentecostal, e no teu caso, cristão, já mais uma visão mais, digamos, diferente ou mais racional. Eu entrei muito nessa pegada pentecostalista dentro da faculdade. Então, como é ser evangélico ou como é ser cristão dentro de uma faculdade, dentro de um ambiente acadêmico, principalmente na área das humanas, em que eu, no meu caso, fui inserido e o Cássio ainda está no ambiente acadêmico. Então, como está sendo? E depois ele vai me devolver e me perguntar como foi a minha experiência. Lembrando que eu cursei filosofia numa faculdade particular, mas uma faculdade secular, não estava vinculada a nenhuma religião, e o Cássio estuda psicologia. Como foi, como está sendo? Pra mim, quando me perguntaram o que eu era, porque essa que é a questão. Um é católico, o outro é evangélico, o outro frequenta as religiões afro. Então a pergunta pra mim sempre voltava: o que você é? Eu sempre me identifiquei como um discípulo de Jesus. E isso deixava muito claro para as pessoas. Deixava mais leve o ambiente. Deixava, porque não tinha aquela questão, aquela disputa. Ah, mas como que é lá no teu movimento? Porque aqui é assim. Tem evangélico lá declarado na sala de aula, no teu curso? Sim, temos evangélicos declarados, evangélicos de estereótipo, de acordo. Bolsonarista tem? Bolsonarista, comunista, nós temos de tudo. Então, para mim, nunca foi uma questão. Porque quando a gente fala que é discípulo de Jesus, as pessoas não entendem. Assim, entendi. Então, acaba aqui. Agora, se eu falasse, eu sou evangélico, já muda tudo. Por quê? Porque há um histórico, né? Histórico, em toda a história, essa briga, né, entre protestantes e católicos, protestantes e religiões afro, protestantes e hindu, protestantes e indianos, e assim vai. Então há essa disputa. E quando você se identifica com esse movimento, automaticamente surge essa disputa. Ela vem à tona de forma natural. Okay. Agora, para mim não foi assim. Foi bem. A minha questão era mais interna. A minha briga era mais interna. Tudo que eu vinha trazendo enquanto crença, princípio e fé, com aquilo que era me apresentado enquanto conteúdo das ciências humanas. Então a minha questão foi interna. Eu não tive disputas religiosas. Agora eu devolvo para você, Maico. Como que foi você, enquanto pentecostal, no ambiente acadêmico, numa instituição católica, confessional, você estar numa aula de filosofia dentre ateus confessos, entre cristãos confessos? Como que foi para você? Qual foi a tua experiência nesse ambiente? Bom, para mim foi difícil, porque eu acho que eu cometi um equívoco. Hoje eu viria assim, porque eu era aquele cara radical. Então eu cheguei na faculdade dizendo que eu era pastor e tinha vídeos no YouTube de pregação. No outro dia todo mundo tinha assistido os meus vídeos de pregações no YouTube. Eu falei... Então sempre eu fui muito cobrado durante o curso, porque crente não fala palavrão, crente não pode estar na rodinha lá fora, né? Na hora do recreio você sabe que o pessoal vai pro bar, e sempre daí, você não pode, né, Maicão? Então sempre com aquela, você cria uma cobrança muito pesada em cima de das suas opiniões. Peraí, o cara vai opinar. Há uma pressão, né? Ele vai opinar da onde? E o pentecostal, ele é biblicista. Sim. Então sempre a partir do texto da Bíblia, entendeu? Então foi uma experiência. Pensa que eu tinha professores ateu, professores ex-padre, professores que vieram do ambiente da igreja católica, eles já tinham um ranço, né? Tinha uma coisa assim para dizer, você tá errado. Então tinha também essa troca e eu era muito firme na minha imposição. Só que a filosofia,
ela te quebra. A filosofia, ela esmaga as suas convicções, porque a maioria dessas convicções que a gente traz é de senso comum, não foi criada a partir de métodos racionais e tal. Então eu fui me quebrando conforme o curso foi passando. Tanto que eu tenho vergonha de quem eu era, porque eu era um cara que não sabia dialogar. Como é o Maico antes e depois? Qual que é a diferença principal que você nota assim depois do curso de filosofia? Então eu fui para a filosofia porque eu achava que existia algo meio que ainda inconsciente, mas algo como Platão, algo fora da caverna. Eu falei, não é possível que isso seja tudo. Eu já tinha lido uns 200, 300 livros de teologia, 15 vezes o Antigo Testamento, 30 o Novo. Então era um cara que eu acho que tinha uma arrogância, uma prepotência. Eu achava que eu sabia tudo e eu sabia demais. Quando eu cheguei na filosofia, eu falei, nossa, existe um mundo enorme para fora disso, da religião, né? Então quando eu coloquei o pé para fora da caverna religiosa, eu comecei a ver que tinha algo a mais e bem profundo. Eu comecei a dialogar com as mentes também da filosofia. Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Agostinho, helenismo, existencialismo. E à medida que isso foi também chegando até a mim, eu fui me quebrando, cara, de uma forma assim que hoje eu me sinto a pessoa mais ignorante do mundo. Não ignorante em relação aos que aqui estão, né? Mas em relação àquilo que se pode conhecer, daquilo que foi produzido. Dá uma vergonha enorme não entender Sim. Aristóteles. O cara escreveu praticamente 400 anos antes de Cristo, Sócrates, e a gente não consegue entender, cara. Você pega Kierkegaard, você fica um ano e meio com Kierkegaard para tentar entender uma obra do cara e você não entende. Tem 23 obras ali te esperando. Então a filosofia, ela te esmaga, ela quebra as suas convicções. Eu lembro um dia que eu fui encontrar o professor no corredor, eu falei, professor, tá tudo desabando sobre mim, eu não sei mais no que pegar, no que acreditar. E ele me disse uma palavra que meio que me confortou. Qual foi essa palavra? No momento. Foi o seguinte, você lembra do apóstolo Paulo, quando ele vai ao encontro de Jesus e ele vem com a religião, na verdade quando ele vai ao encontro a Damasco, aprender aquelas pessoas e tal, ele tem um encontro com Jesus, então tudo que ele trouxe até ali de convicção, de religião, tudo aquilo dali é quebrado e revelado, entendeu? O que é de fato. Então eu penso que a filosofia ela faz muito disso, que é te jogar no chão e purificar as suas imperfeições, as suas incompreensões. Então hoje eu sou um cara muito melhorado graças à filosofia. E é possível sim, tem um respeito também no mundo acadêmico. Eu penso que as pessoas meio que assustam. Esses dias eu vi num grupo de filosofia, será que é possível ser evangélico, bolsonarista, ser um cara pentecostal, biblicista e ir para uma faculdade de filosofia? Não vão me julgar, não vão me menosprezar. Vai ter um diálogo sim, porque a filosofia é feita de diálogo, cara. Não Sim. tem como, vão te respeitar. O professor ateu vai te respeitar sim. Filosofia é o melhor dos ambientes porque ela é própria, é um ambiente propício para discussão. Então você pode falar à vontade, só que bateu leva. Você tem que estar preparado, ter uma boa, sustentar bem, amarrar bem os seus argumentos, que a filosofia é muito disso. Teve vezes assim de eu quebrar o pau com o professor na sala de aula, mas no campo da argumentação. E tem um respeito, e você sai da sala de aula e tem um marxista, tem um ateu, tem o cara do partido do PSOL, né, com a bandeira do Jean Willis, o Bolsonaro. Então a filosofia ela é muito múltipla, não existe essa uniformidade, cara. Dizer que todo mundo da filosofia é marxista, comunista e não tem espaço para outro. Tem espaço para todo mundo. Tanto que nenhum TCC na sala foi repetido. Não existiu 3 TCC de Marx. Não existiu 3. Não, cara. Cada um fez o seu trabalho num autor. Foi muito massa de ver assim o resultado final dos alunos que ali estavam, o processo que eles passaram. Então, eu acredito que é possível ser evangélico, ser bolsonarista, olavista e ir para um curso. Eu acho que só vai agregar para o cara, porque o cara vai sair de lá fortalecido, entendeu? E o cara também que é comunista, um cara que tem... Eu acho que talvez as pessoas não recomendem um cara absolutista, um cara cheio de convicções infalíveis e dizem que lá a filosofia não é o lugar dele. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que a filosofia é o lugar do cara absolutista, porque ela vai provar até onde vai as convicções dele. E ela vai meio que purificar. Foi
assim, muito bom o curso, cara. Os 3 anos que eu passei lá foi assim um ambiente legal. A gente discutiu muito, eu aprendi muito. Só que entrei pensando que sabia tudo e que tinha visto de tudo. E saí. Eu acho que uma pergunta assim, vendo o tamanho da ignorância que eu possuía e que ainda eu possuo em relação àquilo que é possível a se conhecer, em relação àquilo que já foi produzido na história. Eu acho que uma pergunta assim, que é de todos nós, inclusive eu que estou aqui, como ficou a tua fé após o ingresso da faculdade e depois, né, depois que você se formou, como que ficou a tua questão de fé? Porque alguém que é quebrado, que é lançado ao chão, que tem suas convicções destroçadas, destruídas pelo martelo, né, dos filósofos, de Nietzsche, como que você ficou como homem de fé? Cara, eu penso que a fé, naquele sentido de... Eu me achei em Kierkegaard, na verdade. Porque eu tava com aquela questão de fé racionalista, aquela fé tomista de você provar a existência de Deus e de você querer ter o máximo de argumentação possível de que Deus existe, que a alma existe. Então você quer provas, você entra, eu acho que na filosofia muito por causa disso, de querer provas, substâncias, para você amarrar o seu argumento e fortalecer mais a sua fé. Só que você vai ser quebrado, cara. E você chegou num ponto de eu entender que não fazia sentido o mundo religioso, a metafísica, a coisa espiritual. Eu balancei, caí, me levantei. Eu acho que é um processo de você cair e se levantar, e vai ser um processo diário. Você vai ter que pôr o pé no absurdo, né? Como o Kierkegaard fala, o Santo Agostinho já falou, creio porque é absurdo. Primeiro você assume com um dado de fé, entendeu? Mas é absurdo, cara. É absurdo crer. Faz muito mais sentido você ver um mundo onde não tem Deus, porque o mal existe. Então esse salto de fé, é o que o Kierkegaard fala, é com muita angústia, entendeu? Eu acho que desespero, essa relação de agonia, de você ter que dar o salto sem certeza, porque é inseguro, entendeu? É muito inseguro. Você continua biblicista? Não mais. Eu creio hoje na Bíblia. O Antigo Testamento, para mim, ele se cumpre em Cristo, e a partir da figura do Cristo, da pessoa de Cristo. E foi bom você levantar essa questão, que eu também me encontro muito em Paul Tillich, que Paul Tillich, ele traz essa questão, que o movimento pentecostal, biblicista, ele se apega muito numa teologia do Espírito Santo, entendeu? E existe também essa diferença que eles fazem em outras seitas religiosas, na figura centrada do Pai, entendeu? Então existe uma diferença, uma teologia na pessoa do Pai, que é uma teologia judaica, né? E também de algumas seitas religiosas, que é uma teologia focada na pessoa do Pai. O movimento pentecostal é uma teologia focada na pessoa do Espírito Santo. Então os Atos dos Apóstolos continua, é como se o Espírito Santo fosse o carro-chefe, e a teologia parte muito da pessoa do Espírito Santo. E também existe uma teologia sobre a pessoa do Cristo. Eu acho que depende de onde você foca para fazer a tua teologia, vai também isso reverberar, vai refletir na sua existência. Então hoje eu tento me encontrar ainda, não vou dizer que eu me encontrei, eu estou em processo reflexivo, em processo de agonia existencial, em processo de busca, né? Porque Santo Agostinho fala que só a busca pela verdade, né? A busca pela verdade já é a felicidade, porque você está caminhando para o Cristo. Então eu acredito que estou caminhando e estou tentando fazer a minha teologia aí, entendeu? Não ser um extremo, pegar e fazer uma teologia totalmente na pessoa do Espírito Santo, como o movimento pentecostal, isso totalmente na pessoa do Espírito Santo. Eu acho que o Pai nos chamou para revelar o Cristo,
e o Espírito Santo dá testemunho do Cristo. Então eu estou tentando fazer uma teologia trinitária, porque o Paul Tillich coloca que a questão hoje, a doutrina mais difícil, a doutrina da Trindade. Estou tentando fazer minha vivência, estou tentando me encontrar. Eu ainda não me considero aquele cara que chegou a essa verdade absoluta. Eu estou buscando a verdade, eu estou em processo, eu estou indo em direção a ela. Mais ou menos por aí. Então, partindo desse princípio, Maicon, que você colocou, né? Você ainda está se descobrindo, né? Está em pleno desenvolvimento, está cada dia mais se aperfeiçoando enquanto acadêmico, enquanto professor, enquanto indivíduo. Quando falamos de Pai, que você trouxe, Filho e Espírito, para você são três? Como que, do olhar do ponto de vista da filosofia, nós podemos entender essa questão trinitária? A Trindade, o Santo Agostinho disse que uma vez ele teve um sonho e o menino estava cavando um buraco na areia, né? E ele chegou até o menino e falou: o que você faz aí, menino? E o menino respondeu para ele: eu vou pôr o mar junto com o oceano dentro desse buraco. Aí o Santo Agostinho falou: mas que espécie de absurdo é essa, né? Que loucura, que demência.